Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento Total. Hoje temos como convidado Yuri Lage. Yuri, obrigado por teres vindo e por ter aceito o nosso convite. Nós no podcast temos, começamos sempre com uma pergunta que é: como é que tu te apresentarias em poucas palavras? Fala-nos um pouco de ti, para as pessoas poderem te conhecer. Em primeiro lugar, obrigado por me ter recebido. Extremamente entusiasmado com a oportunidade e de uma forma assim simples. O meu nome é Yuri Lage, como já foi dito, sou um jovem de 27 anos, treinador e atleta de desporto, sou treinador de calistenia e de ginástica, pratico calistenia, jiu-jitsu, faço um conjunto de modalidades desportivas que estão bastante interligadas umas com as outras e tenho como principal objetivo ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, mais felizes, terem um estilo de vida mais fisicamente ativo através da prática desportiva. Muito bem, muito bem. Então, pelo que tu me contaste, o teu percurso, que é pela calistenia, e depois, como se calhar falares um pouco o que é a calistenia, para as pessoas também perceberem o que é. Sim. Penso que podem fazer alguma confusão. Agora pergunto, o que é a calistenia, então? É aquela pergunta sempre que é importante ser feita porque Para as pessoas terem uma ideia. É uma modalidade relativamente recente em Portugal, não é? A calistenia, no fundo, vem do grego calisthenos, que significa força e beleza, e a calistenia é um conjunto de métodos de treino que desenvolvem as componentes da condição física, a força, a resistência, a flexibilidade, através de movimentos com o peso corporal. Ou seja, aqui a grande diferença entre a calistenia, por exemplo, o treino do ginásio ou um treino com material externo, é que não estamos dependentes de outro tipo de equipamentos, só precisamos do nosso próprio corpo e da gravidade, que é uma constante, para ficarmos mais fortes, para ganharmos uma melhor condição física. Ao longo dos últimos anos tem havido uma grande divulgação, um grande desenvolvimento da modalidade, mais em contexto desportivo. Começou nos anos 90 do século passado, mais em Nova Iorque, na Rússia, na Ucrânia. Agora em Portugal também começa a desenvolver-se bastante e por isso acaba por ser ali uma modalidade que tem várias componentes, tal como a ginástica, como o atletismo, como a natação, mas que em suma procura o desenvolvimento do corpo, da mente, do praticante, com o mínimo de recursos externos. Seria assim uma definição rápida. Uma decisão rápida. E já agora, aproveitas este tempo, todos podem praticar, todas as idades, explica-me um bocadinho. E diz já agora, isto sem fazer, que nós também não temos aqui nenhum problema, qual é o clube onde tu estás? Claro. Sei que as pessoas não conhecem, é calistenia, mas qual é o clube? Não conhecemos. Fala-nos um pouco disso. Eu sou fundador e presidente do Bar Wings, que é o clube de calistenia aqui das Caldas da Rainha. Foi um clube que fundámos há 4 anos, com um grupo de atletas, meus amigos, que começámos a estudar, a praticar e quisemos desenvolver mais esta modalidade cá em Portugal e aqui nas Caldas, não existindo nenhum clube, nem nenhuma organização que fosse responsável por essa dinâmica, nós decidimos seguir em frente com o projeto e começar com o Bar Wings. E neste momento, lá está, sou atleta, sou treinador, tenho praticantes nesse clube, já contamos com cerca de 130 praticantes, que é um número considerável, e praticantes desde os 12 aos 85 anos, por isso é mesmo uma modalidade que às vezes ao início pode parecer um pouco intimidante, especialmente porque nas redes sociais vê-se sempre alguns movimentos extremamente complexos de serem realizados, que são realmente difíceis de ser realizados num nível muito alto, mas é uma modalidade muito fácil de adaptar de acordo com a condição física, com a idade, com o nível de cada um, porque não precisamos de ser atletas de competição para tirar proveito daquela modalidade. Posso ser uma pessoa que quer simplesmente perder algum peso, ter um estilo de vida mais saudável, começar a praticar atividade física depois de ter estado vários anos sem praticar atividade física e por isso com a certa supervisão, que também é o nosso papel, é termos um clube com profissionais que conseguem dar uma supervisão adequada e o mais individualizada possível para cada praticante, é bastante interessante e bastante seguro para qualquer pessoa. E já agora os treinos são onde? Para as pessoas também perceberem. Os treinos são no pavilhão Rainha Dona Leonor. Nós estamos de momento a trabalhar em parceria com o Alcotramo Clube das Caldas, por isso temos uma secção específica do pavilhão com o nosso material e temos um horário que varia de dia para dia, mas temos sempre pelo menos 2 horas de funcionamento por dia, normalmente 1 hora de manhã e 1 hora à noite. Ok. Então, Yuri, aquilo que já falaste, o teu percurso, passando pela calistenia, pela ginástica, pelas artes marciais, não é? Sim. E também sei que tu estudas.
Como é que é isto? Como é que estas experiências, digamos, te moldaram a tua visão? E tu falaste há bocado e muito bem sobre a saúde e o bem-estar. Como é que tu consegues fazer isto? Já agora estudas o quê? Sim. Já agora. E lá está, é uma história grande, não é? É uma história grande, mas eu nasci numa família de desportistas, por isso tenho 2 pais que são professores de educação física, até na ginástica, e cresci grande parte da minha infância e da minha adolescência no pavilhão dos meus pais, a praticar ginástica, pratiquei um conjunto de outras modalidades, fiz futebol, ténis, badminton, tentei sempre explorar um pouco. O que é que tu não fizeste então no desporto? Não é? Há muitas coisas também não fiz. Há muitas coisas que também não fiz, mas fui experimentando vários desportos, sempre fui uma pessoa fisicamente ativa, sempre gostei muito de desporto e depois a ginástica sempre foi a base, não é? Estava com os meus pais e sempre foi aquele desporto mais prático para eu executar. Depois, quando tinha cerca de 13, 14 anos, descobri a calistenia por acaso, porque os meus pais organizam, através do clube de ginástica deles, um festival internacional todos os anos e temos atletas de vários cantos do mundo que vêm para as Caldas. Então isso foi extremamente interessante para mim, como criança, porque fui tendo várias vivências com vários desportistas, vários atletas de vários cantos e foi assim que conheci a calistenia. Comecei a perceber que muitos atletas de alto rendimento de ginástica usavam a calistenia como uma fonte de treino físico para melhor rendimento na ginástica. E depois comecei a perceber que a calistenia não servia só para ficarmos mais fortes para a ginástica ou para qualquer outro desporto, mas podia ser mesmo em si um desporto e o fim em si mesmo. Claro. Então comecei a pesquisar, comecei a praticar, sempre que tinha a oportunidade de viajar, ia viajar e ia tentar treinar com atletas de vários países, comecei a tirar formações no estrangeiro, workshops, e acabei por me começar a apaixonar imenso pela calistenia, que me foi moldando como pessoa até aos dias de hoje. E depois foi todo um processo bastante interessante, porque quando fiz 18 anos parei de praticar ginástica de todo, comecei a dedicar-me exclusivamente à calistenia e fui estudar Direito. A minha primeira licenciatura é em Direito, porque na altura queria ir para a Polícia Judiciária, queria trabalhar com investigação criminal, ou pelo menos pensava que queria, e é verdade. Ainda não é tarde, tens idade ainda não é tarde, para ingressar lá nos quadros, sim, ficas a saber. É verdade. A questão foi, ao longo desses 4 anos que estive a estudar Direito, fui-me percebendo que a minha verdadeira paixão era mesmo o desporto e a calistenia teve um papel tão importante no meu desenvolvimento e ajudou-me tanto, emocionalmente e psicologicamente, que eu pensei, porque é que eu não posso fazer com que os outros sintam um pouco disto? Claro. Porque é que eu não posso ajudar as pessoas a serem mais felizes através de uma coisa que eu realmente gosto? E por isso, quando acabei Direito, decidi mudar para a área do desporto, começar a tirar os meus cursos e continuar este processo todo de prática e aprendizagem e depois surgiu a oportunidade de fundar o Barwings. As artes marciais também foram sempre uma paixão que eu tive desde pequenino. Comecei a praticar agora mais regularmente jiu-jitsu há cerca de ano e meio, que também tem sido toda uma outra aventura extremamente construtiva para mim, a nível pessoal. Mas é basicamente isto. Neste momento tenho 27 anos, estou a tirar uma segunda licenciatura, desta vez mesmo na área do desporto, com o objetivo de ganhar mais ferramentas, mais conhecimentos e conseguir ter mais capacidade para ajudar os meus clientes, os meus praticantes no meu clube. Engraçado, e isso eu te perguntava, é como é que tu consegues então mudar a tua vida sobre o saúde e o bem-estar? Como é que tu com esta... Tu és um workaholic quase, quer dizer, fazendo desporto, não é? Estás a fazer, estudas direito, agora quero ir tirar desporto, dizer, não é? É difícil. Como é que tu consegues gerir isto? Como é que é? Tens algum planeamento? Fazes por prazer e por gosto? Tu sempre te preocupaste, e tu acabaste de dizer a questão da saúde e do bem-estar, pelo que me apercebi, sentes-te bem a estar a fazer isso? Sim, sim. Isso é de louvar. Agora, leva-me aqui a outra pergunta, que é, tu falaste aí bem, és presidente, treinadora e, pelo que eu percebi, também atleta do clube, não é? Sim. E quando tu me falaste aí que tens pessoas, já tens 130 atletas, não é? Clientes, pronto, chamamos atletas, clientes, podemos chamar isso. Há uma coisa que eu gostaria de saber, é qual é o maior erro que se comete, que as pessoas cometem quando começam a treinar? Na tua ótica, tendo em conta que tu já tens uma vasta experiência de desportos. O que é, para ti, neste caso, a tua opinião, não é? Sim. Então, voltando um bocadinho mais atrás, Sim. eu acho que é importante dizer uma questão, que é
quando eu estava nesta fase de Direito, esta fase de Direito foi uma fase difícil, porque é um curso extremamente exigente e eu, lá está, não é que tenha ido para Direito por uma questão de pressão familiar ou social, mas foram anos complicados. E esses anos complicados foram complicados a nível psicológico, a nível da minha saúde e do meu bem-estar, que era isto que o Filipe estava a falar. O que é que me ajudou a manter-me saudável, manter-me psicologicamente são? O que é que me dava coragem para acordar todos os dias e seguir os meus objetivos, lutar pelo aquilo que queria? Foi a calistenia. A calistenia deu-me muita força e muita confiança, muita coragem para lutar ao longo dos anos e para me desenvolver como pessoa. E esta é a questão que toca na parte da saúde e do bem-estar, que é, quando pensamos na calistenia, pensamos num desporto físico. Sim. Mas não é só físico. O físico, hoje em dia, para mim, é uma consequência. E é muito mais importante do que a parte física, é a parte psicológica, social, humana, especialmente quando estamos inseridos num clube e temos pessoas com quem gostamos de treinar, com quem gostamos de estar. Isto para tocar um pouco também naquela questão que o Filipe disse, que é tirar 2 licenciaturas, trabalhar, tirar cursos. É difícil, é uma vida corrida, mas sou feliz e tento aproveitar ao máximo o dia-a-dia, mas sem dúvida que tudo isso é feito com muito amor, com muita paixão, com muita disciplina, mas essa disciplina e essa força de vontade e essa capacidade de trabalho também vem muito daquilo que o desporto e a calistenia que a ginástica me ofereceram e me deram ao longo dos anos. E depois tocando na segunda pergunta do Filipe, que era em relação ao principal erro. O principal erro que eu acho que a maior parte das pessoas comete, não só quando começa a praticar calistenia, mas a maior parte dos desportos, é às vezes a dificuldade que as pessoas têm em estabelecer objetivos realistas. Ou seja, aqui é a gestão das expectativas. Isto é uma questão muito importante e cada vez é mais importante no contexto em que nós vivemos atualmente, porque vivemos com as redes sociais e há aqui toda uma certa propaganda, uma divulgação de informação que às vezes nem sempre é mais correta ou mais adequada para o público das redes sociais e eu acho que é importante tocar muito neste assunto, que é as pessoas conseguem alcançar grandes coisas, grandes feitos. Eu acho que todos nós conseguimos alcançar grandes objetivos e sermos extremamente bem-sucedidos na vida, mas quando estamos a falar da prática desportiva, da prática calistenia, eu acho que é muito importante sermos realistas e termos uma boa criação de objetivos, de expectativas realistas, estratégicas. Eu acho que isto às vezes é difícil, porque olhamos para o Instagram e para o TikTok, temos sempre pessoas a fazer mais e melhor do que nós e achamos que vai ser fácil alcançar A, B ou C, quando na realidade alcançar A, B ou C demora muito mais tempo e é muito mais complexo do que nós pensamos à primeira vista. Por isso, novamente, como é que nós podemos tentar combater um bocadinho este erro se calhar mais comum, tendo apoio profissional, às vezes tendo apoio profissional em várias áreas, multidisciplinares, mas quando nos inscrevemos num clube, num ginásio, quando temos o apoio de um personal trainer, quando temos apoio familiar ou de amigos chegados que se calhar têm mais experiência do que nós em alguma área, acho que é bom adotarmos aqui uma abordagem, uma perspectiva mais controlada e se calhar sem querer estabelecer metas demasiado altas logo ao início. Começar de uma forma sustentável, progressiva e fazer algo que dê espaço de manobra para progresso. Tu focaste em um aspecto bastante interessante que me leva a outro aspecto que também é preocupante e hoje em dia está muito, infelizmente, na moda, que é qual é o verdadeiro impacto no desporto, e tu falaste aí, na saúde mental. Que é, na tua ótica, qual é que é o verdadeiro impacto? Tendo em conta essa experiência toda que tu tens, de vários desportos, e até foste o primeiro a dizer que até a calistenia também te ajudou a poderes realizar ou fazer um curso, começar a fazer outro. Quem sabe, se calhar ainda voltas ao primeiro e ficas especialista em direito do desporto, nunca se sabe isso. É uma área que já há especialistas, mas faltam especialistas. Nunca se sabe essa agregação. Mas na questão da saúde mental, na tua ótica, qual é o verdadeiro impacto que isso possa ter na saúde mental das pessoas? Porque há bocado disseste uma coisa, que é o equilíbrio. Se calhar as pessoas vão ter contigo, eu quero emagrecer, é logo. E depois, abandono tem que ser, se calhar, na altura do verão, eu quero estar em forma.
isto é o senso comum a falar, Sim, mas sim. eu não tenho qualquer base científica para estar aqui a afirmar contigo, porque eu não sou desta área. Mas gostaria de te ouvir. Diz-me o que é que tu pensas sobre isso. Sim. E na minha opinião, Sim, o sim. desporto dá-nos estrutura, dá-nos consistência, dá-nos, especialmente quando é um desporto que é praticado com outras pessoas, nós conseguimos aqui ter uma rotina diária que não passa só por nós, passa por outras pessoas, ganhamos responsabilidade, temos que, como se diz em inglês, temos que ser accountable pelas nossas ações, pelo aquilo de que acordo. estabelecemos. Então eu acho que a nível de saúde mental é muito isso, está tudo muito interligado, porque lá está, a pessoa entra para o clube ou para o ginásio, quer perder peso, quer ficar tonificado para o verão, Tonificado, essa era a expressão que me faltava, Sim, obrigado. mas eu acho que quando uma pessoa vai com esse objetivo só, está a perder tantas mais oportunidades que podem surgir. Ou seja, temos que ver. Eu gosto muito de ver as coisas de uma forma holística e bastante multicomponente, ou seja, não é só pela parte estética, não é só pela parte social, tem que haver aqui todo um equilíbrio. E eu acho que o que é que o desporto nos dá? Eu acho que dá-nos essas oportunidades, acho que conseguimos. Uma criança, quando começa a praticar desporto, começa a ter responsabilidades, começa a perceber que, ok, isto não é só ir para a escola estudar, fazer os trabalhos de casa, também tenho que gerir o meu tempo livre, que se calhar até é pouco, com a prática desportiva. Começamos a perceber que na vida temos que fazer escolhas, mas também temos de conseguir ser estratégicos com o nosso tempo e ser responsáveis pelas nossas decisões, e por isso tudo isso acaba por nos começar a moldar como pessoas. E acho que isso começa cedo, quando somos crianças, e as pessoas que não tiveram a oportunidade de praticar desporto quando eram crianças, nunca é tarde, porque lá está, como já falámos, não é só calistenia, temos um conjunto de vários desportos que são bastante acessíveis para qualquer faixa etária e que nos podem beneficiar em qualquer fase da nossa vida. E acho que é muito por aí, é juntar o físico, é juntar o social, o psicológico, e acho que só assim é que conseguimos realmente uma saúde plena. De facto, o que tu disseste tem toda a razão, e isso leva-me, e tu já antecipaste, eu ia querer fazer aqui uma pergunta também, que era a questão do equilíbrio, da consistência, o equilíbrio, a disciplina. Tu acabaste de dizer isso, que é para manter um estilo de vida saudável a longo prazo, quais são, digamos, as premissas que a pessoa, o atleta, o indivíduo possa ter, para além da disciplina. E tu acabaste por me dizer algo, mas gostaria que me pudesses desenvolver mais, porque estás a entrar aí por caminhos que estás-me a dar aqui a assuntos que podemos estar aqui a falar aí umas horitas. Mas não podemos. Sim. Não, mas é o que o Filipe disse. Temos aqui 3 componentes, não é? Temos a componente da disciplina, temos a componente do equilíbrio, temos aqui a componente da equilíbrio. Era a disciplina, a consistência e o equilíbrio. Sim, ou seja, lá está, temos aqui um triângulozinho, não é? Disciplina, equilíbrio e a consistência. Eu acho que a disciplina é extremamente importante porque todos nós temos dias mais fáceis, dias mais difíceis, todos nós temos momentos em que subimos e descemos, e acho que a disciplina é importante porque ajuda-nos a continuar o caminho, mesmo quando estamos lá em baixo, mesmo quando temos menos energia, menos quando temos um dia mais difícil. A disciplina acaba por nos dar ali alguma força extra. O equilíbrio ajuda-nos a cometer excessos, ajuda-nos a evitar cometer excessos, é essa a palavra que eu queria dizer. Sim. Porque quando falamos em saúde, alto rendimento desportivo é uma coisa, saúde é outra. E se nós quisermos ser saudáveis, eu acho que é importante perceber que tem realmente que haver um equilíbrio. Não é o cliente quer entrar para o ginásio ou quer entrar para o clube, quer perder peso, tá bem? Mas não vai parar de comer durante uma semana inteira só para perder peso rápido. Quer dizer, temos que escolher aqui um caminho que seja sustentável, que seja equilibrado, que seja feliz também para o cliente conseguir manter a longo prazo. Mas depois a consistência acho que é a chave aqui, porque pode haver disciplina, pode haver compromisso, pode até haver equilíbrio, mas se a pessoa não conseguir aplicar aquele comportamento, aquelas atividades, aquelas ações de forma consistente a longo prazo, os resultados podem vir, mas depois vão embora também. A forma como nós conseguimos manter bons resultados a longo prazo depende muito da consistência. Por isso eu acho que este triângulozinho da consistência, do equilíbrio e da disciplina é extremamente importante.
Eu acho que por vezes não vai haver sempre equilíbrio, porque nós somos humanos e cometemos erros. Às vezes a disciplina vai mais alta ou vai mais baixa, mas é importante existir. Eu acho que aqui o segredo, o mais importante seria consistência. Consistência naquilo que fazemos, porque se não houver essa consistência, lá está. Os resultados vêm, vão e a longo prazo a coisa não se torna sustentável. Ok. Bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa, voltamos já a seguir. Fora da Caixa, a rádio 100% positiva, 24 horas por dia. Bem-vindos novamente e vamos continuar. Hoje temos aqui em estúdio Yuri Lage. Yuri, mais uma vez, obrigado. Então, Yuri, outra pergunta. Como é que concilias a performance, a prevenção de lesões e o bem-estar? Onde é que está o limite em que tu queres evoluir ou exageras? Porque as pessoas, pelo que me apercebo, quando procuram, não só na calistenia, mas também noutras áreas, querem perder peso, querem estar tonificadas, mas num curto espaço de tempo. E depois passa esse objetivo e perde-se, volta tudo, e se calhar ainda pior. Como é que se consegue conciliar isso, sendo tu, não se chama um catedrático, mas uma pessoa que lidas com isso diariamente a nível do desporto? Sim, olha, o primeiro passo, na minha opinião, é ter um bom planeamento. Okay. Sem um planeamento é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil conseguirmos alcançar grandes resultados que sejam sustentáveis. E é mesmo eu gosto muito de usar uma analogia, que é, se estivermos a conduzir num carro no meio do deserto sem GPS, podemos ir parar a qualquer lado, vai ser tudo um bocadinho aleatório. Mas podes-te orientar pelo sol, podes-te orientar pelo sol. Se conseguires orientar pelo sol. Se conseguires, também é verdade. Há toda uma arte nesse sentido também. Ou seja, é a mesma coisa que o treino, quer dizer, eu posso também treinar sem planeamento, posso conseguir orientar-me pelo que sinto, mas aquilo que eu sinto é muito subjetivo e varia muito de dia para dia, e por isso, tendo um acompanhamento profissional e tendo planeamento que nos consegue ajudar a ver sinais de desgaste, a ver sinais em que realmente, se calhar naquele devia ter feito um bocadinho mais e não fiz, fiquei ali um bocadinho aquém. Eu acho que ter um bom planeamento inicial dá-nos uma guideline, dá-nos um template e conseguimos a partir daí começar a construir de forma muito mais sustentável, porque este é o ponto. O Filipe deu o exemplo da pessoa que quer perder peso, perde peso muito rápido, consegue aquele objetivo a curto prazo, mas depois volta tudo à estaca zero. Aí não houve o tal equilíbrio, como já se falou neste podcast. Havendo um plano, e havendo um plano que seja sustentável e progressivo, seguindo os princípios do treino, como qualquer treinador deve fazer, isso dá margem para que haja progresso. Se calhar o progresso é um bocadinho mais lento do que as nossas expectativas iniciais previam, mas é progresso bom, é progresso real e é progresso que é sustentável a longo prazo e que nos evita voltar à estaca zero. Agora, há aqui uma grande questão que é, temos que distinguir também, e o Filipe falou na performance, existem vários tipos de performance. Às vezes uma pessoa, quando quer alcançar um alto rendimento desportivo, às vezes é preciso fazer escolhas. Às vezes nem sempre aquele método de treino ou aquele resultado competitivo vai ser em si saudável. Agora, se o nosso objetivo for simplesmente sermos o mais saudáveis possível e ter os melhores resultados possível, aqui eu acredito mesmo que é uma questão de um bom planeamento, encontrar um equilíbrio e ter paciência, porque às vezes esse é o nosso inimigo. Nós somos seres impacientes, nós queremos resultados rápidos e por isso às vezes devagar vai só longe e de forma mais eficaz. E então, e na prevenção das lesões, tendo em conta o desporto que tu praticas, que não, vamos ser claros, não é, digamos, é preciso ter alguns cuidados, claro, penso eu, não é? Claro que sim. É que tem um esforço. Claro. Conta-nos um bocadinho sobre isso. O que é que tu achas? Qual é a tua ideia sobre isso? A prevenção de lesões é um tópico grande. Inclusive, no ano passado, há 2 anos, fizemos um workshop sobre esse tópico, porque existem lesões preveníveis, existem lesões não preveníveis. Sim. As lesões não preveníveis nós não conseguimos fazer muito em relação a isso. Acontecem, faz parte da vida e só quem não pratica desporto é que não está sujeito a essa lesão. Agora, aquelas que nós podemos prevenir, é aí que nós temos que incidir. E novamente, a resposta volta à questão anterior, que é, havendo planeamento, temos logo meio caminho andado para prevenir uma lesão, porque às vezes as lesões que são preveníveis normalmente acontecem por desgaste, ou por excesso de treino, ou por falta de recuperação. Isso às vezes acontece porque a pessoa não está consciente das variáveis do treino, das variáveis da recuperação. Existindo um bom planeamento de treino, a pessoa consegue
prevenir que haja aquele excesso de fadiga extra, que haja aquele excesso de inflamação em determinadas articulações. Sim, sim. Por isso, novamente, um bom plano pode ajudar nesse sentido. E depois, eu acho que cada vez mais estamos a caminhar, e eu acho bem, para um trabalho multidisciplinar. Eu sou profissional do desporto, sou treinador, mas eu não sou fisioterapeuta, não sou osteopata, não sou nutricionista. Posso dar alguns conselhos de nutrição e tenho conhecimento e formação nesse sentido, mas eu não posso substituir outros profissionais da área da saúde que devem trabalhar em equipa comigo. Por isso, um atleta ou um praticante que queira maximizar resultados e ter a melhor saúde possível, acho que deve procurar este trabalho multidisciplinar. Não é só ir ao ginásio, não é só ir ao clube treinar, é ter o cuidado com a nutrição, é ter o cuidado com o repouso, com o descanso, com o sono, se for possível ir ao fisioterapeuta, ir ao osteopata, ter cuidado com algumas análises que devem ser feitas regulares. É todo um trabalho multidisciplinar que eu acho que deve ser feito e que nem sempre se dá a devida atenção. Eu acho que se essa atenção for dada, e se tivermos o sono em dia, a recuperação em dia, a alimentação em dia, às vezes a suplementação em dia, porque às vezes a suplementação também faz falta e hoje em dia nem sempre conseguimos obter os nutrientes que sequer há uns anos conseguimos, através de uma alimentação variada. Eu acho que se todos esses pontos estiverem a trabalhar na equipa, é mais fácil prevenir lesões, apesar de, lá está, nem sempre ser possível preveni-las totalmente, mas conseguimos fazer um bom trabalho nesse sentido. Não, eu concordo contigo. A questão que se põe é que as pessoas tens aí então um problema no teu clube. No futuro tens de começar a ter essas valências todas, pelo menos É o objetivo é esse. Teres um fisioterapia, teres um osteopata, sei lá, teres um fisiatra, o que seja, um nutricionista, e se calhar no futuro, que já se faz no futebol, começar a ler os dados das pessoas. Não é? Eu acho que quando corre, qual é a quantidade de distância percorrida, o esforço que faz, está a iminência de ter rupturas ou não, mais musculares, porque as traumáticas, como tu sabes, eu não sou entendido na matéria, chega ao pé de ti, aleijas-te, levas uma cacetada, olha, pronto, parti, não é? Que essas são, digamos, as que também pode acontecer, mas isso leva-te, eu estou a ver que o teu clube no futuro vai ser um clube... Mas a tendência dos clubes é para isso. É o sonho, eu acho que sim. As tendências dos clubes é para isso. Então agora leva-me aqui a perguntar-te outra coisa. Sendo tu presidente, sendo tu de um clube de calistenia, atenção, és presidente e também és atleta, como é que tu consegues e tens tempo para liderar as pessoas aí, a liderar as pessoas no desporto? Como é que tu consegues isso? Já me disseste também que dás aulas de ginástica, sim, presumo, que foi entendido, no clube do teu pai, não é? Como é que tu consegues liderar essas pessoas então? Como presidente, e depois como atleta, e depois como professor? É difícil. Conta-nos lá um bocadinho sobre isso. É desafiante, é desafiante, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu se calhar era interessante falar com outras pessoas em situações semelhantes à minha, conheço poucas, mas... faço com muita paixão o que faço. Faço com muita paixão. A parte desportiva, competitiva, pessoal, acho que até é um pouco mais fácil de lidar, porque sou eu mesmo. Não é um desporto coletivo, é um desporto individual. Nas minhas horas que eu planeio ao longo da semana, faço os meus treinos, participo das minhas competições, acabo por também estimular e incentivar os meus atletas, os meus praticantes, a terem sequer uma pessoa que querem seguir e com o qual se motivam, mas sem dúvida que o maior desafio, que o Filipe falou, é a parte da liderança e da gestão das pessoas todas, porque são muitos papéis que eu estou a desempenhar diferentes, não é? E por isso de acordo. Eu acordo, vou para as aulas, e depois vou dar treinos, e depois vou treinar eu, e depois volto a dar treinos completamente diferentes, e por isso gerir uma equipa não é fácil, gerir pais não é fácil, às vezes quando estamos a lidar com crianças ou com menores de idade, temos bastantes praticantes, especialmente na ginástica, menores, e por isso tudo isto que é que me obriga? Obriga-me a ser uma pessoa mais completa, obriga-me a ir à procura de mais conhecimentos e mais ferramentas, que é isso também que eu estou a adquirir muito na faculdade e nos cursos que se tira. Acho que o conhecimento técnico de um treinador hoje em dia, eu acho que já não se pode limitar só à parte física, tem que se começar a incluir um pouco da parte psicológica, temos que ir para a parte da gestão, especialmente quando temos que gerir o negócio, que gerir uma equipa, que gerir 100 e tal pessoas que são completamente diferentes, são únicas e todas elas têm formas diferentes de comunicar e de lidar, e
o que eu posso dizer sobre isso, para resumir, é um processo de descoberta para mim também, desenvolvimento. Ok. E para mim é um desafio. Eu gosto do que faço, gosto de aprender coisas novas, ganhar conhecimentos novos, ferramentas novas para lidar com estes desafios, e vou crescendo com isso ao longo dos anos. Mas olha, mas eu acho piada este duplo papel que tu tens de treinador e atleta. Sim. E tu acabaste de dizer uma coisa que é verdade aí, em termos da liderança, e teres crianças, mas ao mesmo tempo estás a treinar adultos e ao mesmo tempo vais ser estudante, depois vais ter tempo de partir para fazeres o teu desporto, digamos. Então, como treinador e atleta, na tua ótica, qual é a diferença, ou as principais diferenças entre a motivação e a disciplina no real e não, como tu acabaste de dizer aí, uma coisa que é verdade, as redes sociais. Estamos a ver, é que ele faz isto. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Qual é a principal diferença? Uma coisa é redes sociais, outra coisa é a realidade. A realidade. Eu tenho uma opinião muito sólida sobre isto. Força. E é uma opinião que tem sido desenvolvida ao longo dos anos. Sim, força. Porque é verdade, lá está. Eu comecei a usar as redes sociais quando elas surgiram. Não é? Ok. O Facebook, o Instagram, agora há o TikTok, que eu não uso, mas também está muito a ser utilizado. As pessoas todas têm altos e baixos de motivação. E a motivação faz parte da vida. Nós precisamos de motivação para agir, para adotar comportamentos, mas a motivação, lá está, não deve ser... A motivação não nos deve definir, nem deve definir as nossas atitudes, porque hoje estou muito motivado, vou treinar imenso, se calhar até quero treinar mais do que aquilo que o plano de treino me diz, mas depois isso pode-me trazer também consequências negativas para o meu planeamento de treino e para a minha gestão de energia. Sim. Eu acho que a motivação existe, está lá, podemos aproveitá-la quando ela está lá alta, mas a disciplina é o mais importante, porque a disciplina vai fazer com que nós nos comportemos quando a motivação não está presente. E se nós queremos, lá está, alcançar bons resultados, ter resultados a longo prazo que são sustentáveis, ter sucesso independentemente de que desporto ou carreira é que temos, não podemos estar dependentes de uma coisa que vai e vem. Temos que ter princípios, temos que ter hábitos, e esses hábitos, esses princípios, essas ideologias vêm muito da nossa disciplina diária. E por isso eu gosto muito da disciplina. Gosto muito de... Eu sou uma pessoa, se calhar, um bocadinho extrema nesse sentido, porque há bocado estamos a falar no equilíbrio. Eu gosto muito de fazer desafios e me expor a desafios que realmente exigem muito de disciplina. Eu posso dar um exemplo simples, que é, ao longo dos últimos 10 anos, todos os anos, eu faço um desafio anual, ou quase todos os anos faço um desafio anual, que é, por exemplo, todos os dias tenho que tomar um banho de água fria, ou ao longo do ano inteiro. Ou todos os dias não posso comer doces ao longo do ano inteiro. E o que é que isto foi fazendo? Estes desafios anuais, que eu me fui incutindo a fazer comigo mesmo, foram criando mais disciplina e foram-me dando essa capacidade de, mesmo quando tenho menos energia, menos motivação, mesmo quando estou a passar por aquele momento difícil, aqueles obstáculos da vida, a disciplina está lá para me ajudar. E por isso as coisas acontecem e eu consigo manter-me firme e cumprir com os meus objetivos. Outra pergunta que eu gostava de fazer, que é a questão das artes marciais. Como é que tu consegues ter o controle emocional e conseguir gerir a gestão da pressão? Porque tu todos os dias estás pressionado. Sim. Estás de um lado, estás no outro, e isto é constante, diário, sim. não é? É o que tu dizes. E tu acabaste de dizer, há dias que estás muito motivado, mas tens que usar a disciplina para te manteres, digamos, no teu dia-a-dia, a cumprir as tarefas no teu dia-a-dia. Mas o que é que as artes marciais aqui te levaram em termos de controle emocional? Que isso é preciso ter controle emocional, não é? Ou usas isso como um escape emocional para libertares a tensão que tens? Às vezes é um bocado os dois, mas direi que é principalmente a primeira opção que o Filipe disse. E o Filipe tocou aqui numa palavra-chave, que é a pressão. Eu pratico jiu-jitsu. E para quem não conhece jiu-jitsu é uma arte marcial extremamente interessante, dinâmica, é divertida, mas é extremamente complexa. Não existem golpes, por isso acaba por ser até relativamente segura, mas existe muito contacto físico e desconforto. Existe muita pressão física, ou seja, eu estou na minha pressão do dia-a-dia a trabalhar e a estudar e a fazer mil e uma coisas e ainda vou levar com a pressão do meu oponente nos treinos de jiu-jitsu. O que é que isto me ajuda? Isto realmente ajuda-me
a lidar com a pressão do dia-a-dia também, porque as artes marciais são conhecidas por construírem resiliência, Sim. disciplina, espírito de compromisso, respeito, e isto são coisas que eu, felizmente, fui desenvolvendo ao longo dos anos com outros desportos, com a ginástica, com a calistenia, com tudo, mas as artes marciais, para mim, o que é que eu gosto mais na arte marcial? É que, para já, quando eu estou a treinar calistenia ou ginástica, eu estou a lutar contra mim mesmo. Ok. Isso é muito importante. Mas quando fazemos artes marciais, inevitavelmente, temos que competir com outras pessoas. E não vamos conseguir ganhar sempre. Há dias em que vamos ganhar, há dias em que vamos perder, há dias em que vamos ter a pressão da outra pessoa em cima de nós, e por isso, o que é que nós temos que fazer nesses momentos? Temos que ser estoicos, eu gosto muito de estoicismo, temos que conseguir lidar bem com a frustração, temos que conseguir lidar bem com o desconforto, e temos que conseguir ser pacientes quando tudo o que nós queremos é não ser pacientes. Se eu estiver a praticar jiu-jitsu e estiver numa posição extremamente difícil, em que o meu oponente me está a ganhar, eu vou ter que aprender a lidar bem com um momento difícil, com um momento frustrante, com um momento desafiante. Isso vai ter uma repercussão boa na minha vida quando tiver outros momentos difíceis e desafiantes. É verdade, é verdade. Mas, Yuri, e voltamos a uma parte quando tu te apresentaste da tua formação académica, que eu acho isto interessante. Estar a tirar duas licenciaturas, uma já está feita, que se podem complementar, atenção, mas que não tem nada a ver, não é? Neste caso, podem-se complementar, mas a tua profissão, digamos, está na parte do desporto, mas seguiste, mas tiveste que procurar, o que tu disseste bem, tiveste que, quando estavas a estudar Direito, tiveste no desporto que foi, digamos, o tónico, motivador, para tu também poderes concluir um curso exigente, muito exigente, muitos conhecimentos, mas é engraçado mas como é que, digamos, a formação académica que tu estás a ter, neste caso em desporto, mudou ou está a moldar, digamos, a maneira como pensas os treinos que vais dar e a performance que vais obter, não só dos meninos, das pessoas, dos clientes, mas também a tua. O que é que tu tens a dizer sobre isto? Isto são perguntas hoje um bocadinho... Mas eu acho isto interessante. Estamos numa área, estamos aqui a falar. Eu podia estar a falar o dia todo sobre isto. São tópicos que dão pano para mangas e eu gosto imenso de debater e discutir estas coisas. Neste momento, a minha formação, que é contínua e vai ser sempre contínua, mas neste momento, esta licenciatura que eu estou a tirar, o que me está a oferecer de muito é... Eu tenho vivências com professores, com profissionais que estão na área do desporto, têm muita experiência, estão há muitos anos no ensino, que já viveram muitas coisas que eu estou a viver agora. Inclusive, alguns já estiveram em clubes desportivos, alguns já estiveram em negócios de ginásios. Eu vou buscar muito mais do que só o conhecimento científico ou o conhecimento técnico, que também é importante. E sempre foi importante para mim basear o meu trabalho, os meus treinos na parte científica. Mas há muito mais do que só a parte científica e muito mais do que só o que está nos livros. Aquilo que eu retiro mais hoje em dia dessa formação é as ferramentas, as experiências, os conhecimentos dos professores, dos meus colegas. Eu tenho o privilégio de, como já estou a trabalhar na área, ao contrário dos meus colegas, eu aprendo uma coisa hoje na faculdade e vou aplicá-la logo no ginásio. Ok. E isto é uma coisa que para mim tem sido super transformador, que é, todas as semanas eu dou matéria ou dou casos pertinentes na faculdade e consigo aplicar diretamente essa informação com os meus clientes, com os meus praticantes, às vezes sem eles saberem. E por isso estou sempre a transformar-me e a melhorar como profissional, porque estou sempre a aplicar coisas novas que eu aprendo, a perceber o que é que funciona e o que não funciona, e não estou só a deixar isso nos livros nem nas aulas, estou a agarrar nisso tudo, estou a agarrar em feedback e conhecimento ainda extra que vou à procura com professores estratégicos e vou aplicar isso no meu trabalho, no meu negócio, na minha prática diária, e acho que isso tem sido um privilégio. Agora, há aqui uma pergunta que eu te queria fazer, que isto as pessoas que não sabem, se calhar os amigos sabem, é que tu também ainda tens tempo para dar uns acordes na guitarra. Explica-me lá isso. Como é que ainda tens tempo para pegares numa guitarra, fazeres os acordes e tocares umas músicas? Não sei se tens uma banda, ou já tiveste, ou de vez juntas aí os amigos e vais fazer... Explica-me lá isso, pá. Como é que fazer isto tudo? Porquê é que fazes isso? Por gosto, penso eu, certo? A música tem sido sempre uma paixão grande na minha vida. Tocar guitarra tem sido sempre uma grande paixão para mim. Comecei a tocar guitarra com 13 anos, já lá vão 14 anos.
nesta fase da minha vida, não tenho tanto tempo para dedicar à música como já tive, ou como gostava de ter. Tenho que se fazer escolhas. Mas a música foi uma coisa que sempre me moldou muito, que sempre me ajudou muito, também a nível de saúde psicológica, sempre fui muito feliz a tocar guitarra, a fazer música, já tive as minhas bandas, já tive os meus projetos, já gravei os meus CDs, tenho 8 CDs gravados em minha casa de músicas originais. Eu não sabia, essa desconhecia. Nunca os divulguei, porque foi música que fiz para a minha mulher, para a Catarina e para mim, mas a música sempre esteve muito presente. Agora, hoje em dia... Há projetos que vão surgindo, ainda agora há poucos meses dei um concerto a solo, partilhei algumas das minhas músicas com amigos e com família, mas eu acho que a música para mim é das minhas maiores paixões, por isso é uma coisa que eu não abdico. Nesta fase da vida está um bocadinho em plano B, porque às vezes saio de casa às 8 ou 9 da manhã, chego a casa às 11 da noite, mas tocar guitarra é uma grande paixão e gostava se cá no futuro, quem sabe, se tenho mais tempo. Ainda vais fazer um concerto, ainda temos que ir apelar às agentes das Caldas, ainda vais tocar nas festas da cidade. Pode ser que sim, talvez. E num bar aí conhecido, não é? Pode ser também, que se arranje a apesar de não teres tempo, mas para isso ainda arranjas um tempinho. De vez em quando junto-me com amigos e às vezes vou para a rua tocar também por diversão e faço uns concertos em alguns bares. Agora estive também ali no Malaica, que é um bar com música ao vivo regular e tem sido interessante porque... Apesar de, a nível prático, não dedicar tanto tempo diário quanto se calhar gostava à música, como são tantos anos de prática e de investigação, eu sinto-me extremamente confortável com a guitarra para tocar quando for preciso, seja sozinho, seja com grupos. Yuri, nós estamos a terminar, mas há aqui uma pergunta que nós costumamos fazer e na tua ótica, o que é que ficou por dizer nesta conversa que tivemos? É bastante agradável. Eu acho que foi bastante agradável, foi bastante rica a conversa. O que é que ficou por dizer? Conta-me lá. O que é que tu gostarias de ter abordado nesta mais outros assuntos? Conta-me. Eu acho que nós abordámos, em geral, muitas coisas que eu gostava de ter abordado. Por isso, acho que... Claro que há sempre coisas que ficam por dizer, há sempre mais que se pode falar, mas se eu tivesse que escolher aqui um tópicozinho extra para fechar... eu gostava de desafiar as pessoas que estão a ouvir este podcast para... Ouvir e a ver. Sim, ouvir e ver. Não, mas eu vou desafiá-las para terem coragem para seguirem sonhos, para seguirem objetivos e para não se esquecerem que às vezes a coragem, a força e a determinação para alcançarmos grandes feitos na vida, seja em que área for, podem vir muito também daquilo que nós ganhamos com a prática desportiva. Por isso, eu sou uma pessoa extremamente feliz. Sinto que estou a conseguir alcançar os meus sonhos, os meus objetivos na vida. Tenho muito para alcançar ainda, mas sinto que realmente esta carreira toda, este percurso todo da ginástica, calistenia, artes marciais, isto tem-me moldado muito, muito a nível psicológico e emocional e espiritual. E há muita gente, eu tenho essa tendência de conhecer, que também é o meu trabalho, conheço muita gente que quer praticar desporto, quer praticar atividade física, não sabe para onde é que há de começar, se calhar não se associa a ginásios, se calhar não se associa a clubes desportivos ou a desportos coletivos, e eu desafio as pessoas que estão a ver e a ouvir para irem experimentar treinar, seja no Bar Wings, calistenia, seja em qualquer outro sítio, encontrar um grupo de amigos, encontrar um ambiente confortável para poderem praticar atividade física, porque pode realmente ser... pode ter um impacto muito, muito grande, não só na saúde física, na saúde psicológica e até na força que nós podemos ganhar para seguir os nossos sonhos e os nossos objetivos de vida. Por isso, quem está a ver este podcast, se tiver interesse em ir ao Bar Wings, treinar um bocadinho, conhecer a malta que faz calistenia, é um ambiente extremamente acolhedor e muito, muito confortável. Nós temos um grupo muito dinâmico e muito variado de pessoas e de treinadores e estão todos convidados para ir fazer um treininho de calistenia. Fica aqui o reto. E obrigado pela oportunidade, por teres vindo. Foi ótimo. Finalizamos mais um episódio, voltamos para o próximo episódio. Esperem por novidades. Até lá. Obrigado.